Você ia dizer algo, ô Hideki? Até complementando o que você falou aí, ia falar uma outra coisa, mas já aproveitando o gancho, eu acho que tem essa questão de aprofundar, né, a análise, fazer uma estatística mesmo, né, alguma coisa mais avançada. E tem o outro lado que é o mais abrangente, né? Eu acho que se você for aprofundar, talvez você esteja caindo num outro campo, ou se você for deixar mais abrangente, talvez também, né? Então, por exemplo, o que mais ou menos aí a Adriana também já começou a abordar, eu acho que a questão entre sistemas, né? Nasceu lá no CRM, que era um cliente, que tal, entrou em contato, virou cliente, comprou. Na hora que ele cai dentro de um SAP da vida, ele é ainda o mesmo processo, né? Só que o quanto seria simples eu conseguir um ID que diga, que mostre que aquele lá ainda é o mesmo que o outro, né? Talvez tenha que criar um campo independente, uma tabela de deparas, né? Aí saiu do SAP, foi para qualquer outro lugar, tem alguma ferramenta de venda web, sei lá, interagiu nas redes. Aí tem um monte de coisa aí que é tudo a mesma, ou se trata da mesma instância, né? Mas imagino que seja difícil. Aí uma das dificuldades eu acho que deve ser esse casamento para formar o processo ponto a ponto, né? Eu acho que até fiquei imaginando aqui os nomes das atividades. Se você encontrar no banco uma coisa que identifique claramente o que está sendo feito para usar direto, aí ótimo, né? Maravilha. Mas em alguns momentos vai ser um monte de dados com números e nomes meio aleatórios. Você fala, tá, beleza, fez 500 vezes isso aqui no mês. Mas o que, que é isso aqui, né? Também não sei se a própria ferramenta já ajuda a dizer, olha, quando vier esse dado, o processo é esse, ou a atividade é essa. Ou você tem que mudar lá no banco de dados, ou fazer realmente uma tabela de para, porque senão eu imagino que venha muita coisa não identificável, né? Não sei se tem alguma coisa Eu que acho que ajude esse nisso. daí, assim, tem soluções para, tem múltiplas soluções para todos esses problemas, assim, desde você fazer o depara, enfim, mexer, fazer durante a extração, durante o pré-processamento, a própria ferramenta de process mining ajudar nesse processo. Mas eu acho que, assim, o grande diferencial do process mining em relação a outras ferramentas de analytics, data mining e etc., é que, em primeiro lugar, a gente sabe, assim, quem tem mais tempo de processos aí, de vivência, né, de processos, quando a gente falava em identificar ineficiências, gargalos, era muito no feeling, né? Era muito de você conversar com um gestor, olha, eu acho que o meu processo para aqui, ou de você observar se fosse um processo produtivo, ver que tinha um gargalo em determinado ponto. E assim, o dado, ele te dá alguns insights que às vezes não são intuitivos, né? Quando você coloca ali um ano de produção no Process Mining e para analisar de fato aonde que o processo para, onde que consome mais recurso, aonde que leva mais tempo, muitas vezes esses insights eles surpreendem. Os próprios gestores, as próprias pessoas que participam do processo, elas se surpreendem com o que os dados dizem, né? E o que o Process Mining vai te dar, que eu acho que o Data Mining é mais complicado, é justamente essa perspectiva de que o processo é algo que é contínuo, né? Que tem um fluxo, que tem um antes e um depois, né? Quando a gente fala em fazer prediction, em fazer data analysis, em geral você olha no máximo para uma atividade, para duas atividades, né? Para uma coisa muito pontual que está ali no meio do seu processo. E quando você quer ter essa visão de ponta a ponta, você pode até fazer sem process mining, mas você vai ter vai ser muito mais difícil de fazer e você não vai ter esse poder de ter essas análises aí já pré-definidas, né? E o process mining facilita muito nessa praia. Mas assim, como toda ciência de dados, se os dados são ruins, os insights serão ruins, né? É lógico que toda a ciência de dados ela subentende que você tem um certo nível de qualidade de dados que nunca é perfeito, né? Você subentende ali já uma determinada taxa de erro, uma taxa de ruído, etc.
Mas, como toda ciência de dados, a gente tem que ter bons registros, né, da execução dos processos para poder ter insights que vão ser úteis mesmo para sugerir as melhorias, né? As pessoas às vezes não se Acho dão que conta, só. mas uma parte que é onerosa e que leva tempo e dá um trabalho imenso nessa parte da análise de dados é o tratamento do dado, né? Até chegar no ponto de se fazer análise, todo mundo acha que é uma maravilha, mas para chegar naquele ponto ali, o trabalho é hercúleo, não é moleza não.